Olá, tudo bom? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, falando sobre Gênesis e Êxodo, apresentando a mensagem de criação e redenção. É uma série pequena, mas muito importante. Uma série que fala sobre o plano da salvação e que apresenta a mensagem que Deus quer que você e eu saibamos para estarmos prontos para a volta de Jesus. Obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço para você, para sua família e muito obrigado ao pessoal da Rádio Novo Tempo. Eu sei que nesse momento temos milhares de pessoas ouvindo o Arena pela Rádio Novo Tempo. E eu quero aproveitar e apresentar a você o DVD A Última Esperança. Esse DVD foi gravado em 5 países, tem abençoado milhares de pessoas na América do Sul e nós oferecemos gratuitamente para você. É só ligar para cá ou mandar um e-mail e nossa equipe vai enviar à sua casa um DVD como este. Com certeza será uma bênção na sua vida. Quero lembrá-lo também que nosso programa está nas redes sociais. Nós estamos no Facebook. Você entra lá no facebook.com/Arena do Futuro ou Twitter, @Arena do Futuro. E ainda nós temos também um blog maravilhoso que está dentro do site da Novo Tempo. Você entra lá, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. E eu quero fazer um pedido, reforçar um pedido que eu tenho feito nos últimos programas. Que você nos ajude a divulgar não só o programa, mas divulgar a palavra de Deus. Você pode entrar nessas redes sociais que eu mencionei, ou no blog, e ali você pega os vídeos, coloca no seu Facebook, entendeu? Manda para os seus contatos. Vamos espalhar a mensagem pelo Brasil, pela América do Sul e pelo mundo. Dessa forma, nós estaremos ajudando outras pessoas a conhecerem o plano da salvação e a se prepararem para a volta de Jesus. Posso contar com você, não posso? Muito obrigado. Agora eu guardo aqui o meu DVD e nós vamos abrir a Bíblia Sagrada para falar hoje um tema muito interessante. O tema de hoje é o Cordeiro e o Dragão. Você sabe que Cordeiro na Bíblia é símbolo de Jesus e dragão é símbolo de Satanás. Nós vamos falar sobre o Cordeiro e o Dragão porque essa é a linguagem que aparece tanto em Gênesis quanto em Êxodo e também no Apocalipse e, na verdade, em outros livros da Bíblia. E para a gente começar a entender melhor esse tema, eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse 12, versículo 7. Está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Bem, duas coisas. Primeiro, quando a Bíblia fala que dragão, está se referindo a Satanás. Quando a Bíblia fala que Miguel, está se referindo a Jesus. Jesus aparece na Bíblia com esse nome de Miguel quando ele é apresentado num contexto de guerra, de batalha, de luta em favor do seu povo. Só para lançar um pouco mais de luz a essa ideia, eu quero ler para você o que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Olha só. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você viu? Então aqui aparece o nome Miguel outra vez. Então Miguel aparece aqui justamente defendendo o povo num contexto de perseguição, num contexto de luta, num contexto de guerra, num contexto de batalha. A mesma coisa em Apocalipse 12, verso 7. Agora, em Apocalipse 12, verso 7, nós lemos o seguinte: houve batalha, houve guerra, houve uma luta, uma peleja no céu entre o Cordeiro e o Dragão. Bem, eu nem preciso falar para você quem venceu essa batalha, porque você já sabe. Com certeza, Jesus, o Cordeiro. Só que antes da gente falar assim que Jesus venceu e que o inimigo foi derrotado, é importante você saber quais são as armas do Cordeiro e quais são as armas do Dragão. E é importante também você saber quais são os planos do Cordeiro e quais são os planos do Dragão. Eu queria dizer para você, logo nesse primeiro bloco, que o inimigo de Deus, chamado aqui de dragão, ele sempre quis tomar o lugar de Jesus.
Ou seja, o inimigo de Deus, ele não gosta de Jesus. E ele queria ocupar a posição de Jesus. Tudo começou mais ou menos assim. Deus criou tudo perfeito. Os anjos foram criados perfeitos. Até que um dia, quando Deus reuniu o conselho do céu, quando Deus reuniu-se com Jesus e com o Espírito Santo, houve uma reunião para apresentar o plano da criação, apresentar para os anjos. Deus então reúne ali a assembleia, reúne ali o seu grupo para apresentar o plano da criação. O Lúcifer ficou muito chateado e muito revoltado porque ele não foi consultado para decidir e para saber e opinar sobre a criação do homem. E o que é interessante é que no céu, nós lemos na Bíblia que no céu tem Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Lúcifer era o ser mais importante depois da Trindade, entendeu? Depois do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo, o mais importante, o que vem na sequência, seria o Lúcifer. Então ele se achou no direito de ser consultado com respeito ao plano da criação. Como ele não foi, então aí criou no coração dele, ele criou esse negócio que nós conhecemos como inveja, ciúmes, orgulho, entendeu? Ele permitiu que o mal dominasse o seu coração. E aí de uma maneira misteriosa, porque a gente não sabe explicar o pecado não tem explicação, entendeu? Surgiu, é um mistério, surgiu no coração desse anjo esses sentimentos que hoje a gente conhece como orgulho, inveja, ciúmes e violência. Veja o que diz a Bíblia sobre isso. Vamos para Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. No capítulo 28 de Ezequiel, nós vamos considerar alguns versículos. Por exemplo, versículo 14, olha só. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então aqui, a palavra de Deus está descrevendo o Lúcifer antes do pecado. Diz que ele era perfeito, tu eras querubim da guarda ungido. Olha, um querubim ungido. Bom, vamos lá. O que é uma pessoa ungida? Uma pessoa ungida é uma pessoa separada para uma missão especial. Então, Lúcifer, ele era ungido, ele foi separado para uma função especial. E o texto, o verso 14, ainda diz, permanecias no monte santo de Deus. Você vê que Lúcifer estava bem ali no monte santo, bem próximo ao trono de Deus. Ele foi ungido, separado para essa função especial. Então, não estamos falando de uma pessoa qualquer. Estamos falando de alguém que foi ungido e que estava ali no Monte Santo de Deus. Quando você vai para o verso 15, você descobre uma outra coisa. O verso 15 fala assim, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Deus, quando criou Lúcifer e também criou os demais anjos, Deus o criou perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Agora veja, o Lúcifer, bem como os outros anjos, tinham liberdade, foram criados com liberdade. Aliás, a liberdade é uma das coisas que Deus deu ao homem, é uma das bênçãos que Deus dá para nós. Nós somos livres, a gente chama de livre-arbítrio. Nós somos livres para pensar, para agir, para aceitar, para rejeitar. Nós temos essa liberdade. Agora, quando a pessoa faz mau uso da liberdade, então vem as consequências naturais para aquela decisão que nós tomamos. No caso Lúcifer, ele era perfeito, saiu perfeito das mãos de Deus, tudo perfeito, até o dia em que se achou iniquidade nele. Volto a repetir, o surgimento do pecado é um mistério, mas a Bíblia nos ajuda a entender com esses textos. Então o Lúcifer, que era um anjo bom, agora ele começa a ser um anjo mau, entendeu? A sua natureza, os seus sentimentos, as suas atitudes passam a ser de dragão
e não mais de um anjo bom. Por isso que o Apocalipse o chama de dragão. Entende? Aí o que acontece? Como o Lúcifer começou a ter essa atitude, essa reação de inveja, de ciúmes em relação a Jesus, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu. Só que quando ele foi expulso, ele conseguiu arrastar consigo 1/3 dos anjos. Por quê? Porque ele fez um trabalho no céu, como diz o profeta Ezequiel, fala assim, na multiplicação do teu comércio. Ezequiel 28, verso 16. Ele começou a fazer uma multiplicação do seu comércio, das suas ideias, dos seus planos, da sua visão, entende? E ele começou a contaminar os anjos. E muitos anjos foram contaminados. E finalmente, Deus deu a ele e aos anjos várias chances, várias oportunidades de arrependimento e que eles voltassem e fossem diferentes, e aí eles seriam recebidos por Deus. Mas 1/3 dos anjos e o próprio Lúcifer não se arrependeram, não aceitaram, então eles foram expulsos do céu. Então você imagina, a ira de Satanás aumentou, a ira desse anjo mau aumentou. E ele se torna, então, agora uma figura desfigurada, apresentada na Bíblia como um dragão. Eu vou lhe mostrar um texto agora, que está aqui em Apocalipse 12. Apocalipse 12. E você vai ver agora o versículo 8, depois o versículo 9 e até o 10. Aí fica claro. Olha só o 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha agora o verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, até o verso 10, daqui a pouco eu vou ler o verso 11. Então veja só, Deus expulsou o inimigo do céu, Deus expulsou o Lúcifer do céu e com ele os seus anjos, 1/3 dos anjos. Ok, então até hoje, o inimigo ele tem uma ira muito grande contra Jesus. Ele odeia Jesus Cristo, esse dragão mencionado na Bíblia. E desde que ele veio para a terra após a sua expulsão, ele então continua uma perseguição, uma luta contra Jesus. O problema do Lúcifer é contra Jesus. Então aí está o grande conflito, aí está a grande controvérsia, aí está a grande peleja mencionada em Apocalipse 12. Agora veja uma coisa, Jesus fez o quê? Não fez nada. O problema nasceu no coração do Lúcifer. Aí surgiu o problema. Mas tem uma coisa interessante. O inimigo nunca conseguiu êxito em suas investidas contra o Cordeiro de Deus. Veja, no céu ele perdeu, foi expulso. No jardim do Éden, ele parecia que ele tinha conseguido alguma vitória, porque ele levou Adão e Eva ao pecado, certo? Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Então, aparentemente, ele venceu alguma coisa ali no Éden. Só que, na verdade, ele não venceu, foi só aparentemente, porque, na verdade, quando Adão e Eva pecaram, aparece quem? O Cordeiro. O Cordeirinho que foi morto. Então, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele foi representado por um cordeirinho morto lá no Éden, cuja pele foi usada para fazer roupas para Adão e Eva. Então, aquele cordeirinho morto já era uma indicação de Deus, já era um sinal de Deus de como Deus salvaria o homem das garras de Satanás e como o inimigo seria definitivamente derrotado. Tem um texto em Gênesis que é muito curioso, e curioso porque ele está em Gênesis, e também por sua mensagem. É Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha só, ouça só. Porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é muito profundo. Eu só quero tirar uma ideia dele no tema de hoje. A ideia é a seguinte: Deus falou assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Então, isso aqui está uma ação de Deus muito, muito importante para nós. Porque veja, eu sou pecador, ok? Você é pecador, é pecadora. Então, como nós somos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa, seria, vamos botar entre aspas, seria natural que nós gostássemos de Satanás, não seria? Porque o Satanás foi quem criou o pecado, certo? E eu sou pecador, você é pecador. Então seria algo mais ou menos normal a pessoa gostar de Satanás. Porque o Satanás é o originador do pecado, ele é pecador. E eu também sou pecador, você também é pecador. Entendeu? Agora eu pergunto, por que é que eu e você não gostamos de Satanás? Você pode ver, quando a gente fala nesse nome, tem gente que fala assim: pastor, eu nem quero que fale nesse nome. Porque eu e você não gostamos do inimigo. Não gostamos. Você pode perceber, quando uma pessoa fica possessa, veja a reação de quem está perto. As pessoas não querem ficar perto, as pessoas querem ir embora. Se o diabo aparecer como ele é, não fica um, vai todo mundo embora, ninguém gosta dele. Agora, por que nós não gostamos dele? Porque Gênesis 3,15 fala assim: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, Deus entrou em ação e pela ação de Deus eu não gosto do inimigo. Você também não gosta, tá certo? Mesmo sendo pecadores. Então Deus colocou a sua mão sobre nós e nos deu essa proteção especial, nos deu essa vacina. E nós, na verdade nós seres humanos, temos no coração um desejo ardente de viver eternamente. Pode ver, ninguém quer morrer. Você não quer morrer, eu não quero morrer, ninguém quer morrer. Se nós pudéssemos, nós viveríamos eternamente, nós não morreríamos nunca. Porque esse desejo de eternidade, Deus colocou no seu coração. Esse desejo de viver, Deus colocou no seu coração. Apesar do pecado, você me entende? Então, quando Gênesis 3,15 fala assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, é isso. Deus protegeu a humanidade, para que o inimigo não dominasse a sua e a minha vida. Então, esse grande conflito entre o cordeiro e o dragão começou no céu. Aí o inimigo foi expulso para a terra. Aqui na terra ele continua uma perseguição, uma luta contra Jesus. Ele quer porque quer vencer Jesus. Mas em todas as ações do inimigo, ele foi derrotado. Foi derrotado no céu, foi derrotado no Éden e continua sendo derrotado. Esse assunto é fascinante. Eu vou fazer um intervalo e logo depois a gente volta para continuar mostrando esse grande conflito na história e como Jesus venceu cada momento do conflito. Um abraço e até já. Olá, já estamos de volta com a Arena do Futuro, falando hoje sobre o Cordeiro e o Dragão, com base no livro de Gênesis, livro de Êxodo, Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Nesse segundo bloco, nós queremos continuar mostrando essa luta, ou seja, essa perseguição, essa tentativa do dragão em vencer o Cordeiro, em vencer Jesus. Em todas as investidas do inimigo, ele perdeu, ele foi derrotado. Eu quero dizer para você que, apesar de estar derrotado, mesmo estando derrotado, o inimigo não se dá por vencido. E ele continua lutando, continua batalhando, porque como ele sabe que ele não pode vencer Jesus, então ele faz uma investida muito grande naquilo que Jesus mais ama. E aquilo que Jesus mais ama são os seus filhos. Você sabe, né? Você sabe muito bem. Eu sou casado, tenho 2 filhas. Qualquer pessoa casada que tem filhos sabe o seguinte, que os pais dizem assim: podem mexer comigo, ok? Podem mexer comigo, mas não mexa com quem? Com os meus filhos, não é assim? Não mexa com os meus filhos.
Mexer no filho de alguém é mexer com a pessoa, com o pai ou com a mãe. E a mesma coisa é no plano da salvação. Sabe o que Jesus diz com respeito aos seus filhos? Jesus diz que os filhos dele são tão importantes para ele como a menina dos seus olhos. Entendeu? A Bíblia diz assim: ai daquele que tocar em vós. Quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Então, o inimigo não pode vencer Jesus. Ele foi derrotado no céu, na terra, na cruz, na ressurreição. Ele foi derrotado em todo o tempo. Mas então agora ele muda o seu foco. Ele agora começa a trabalhar para destruir, para ferir, para machucar, para pisar nos filhos de Deus. Porque ele sabe que se ele mexer com os filhos de Deus, ele estaria atingindo ou mexendo com o próprio Jesus. Então o texto bíblico vai nos ajudar agora a entender um pouco melhor esse grande conflito entre o cordeiro e o dragão. Aqui na palavra de Deus nós temos um texto que é Isaías, e esse texto revela claramente o sonho de Lúcifer. Qual era e qual é o sonho do inimigo de Deus? Vamos para Isaías capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Olha só, o 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe como nós temos lutas para orar e para ler a Bíblia, já percebeu isso? As pessoas não conseguem manter uma regularidade com a leitura da Bíblia. É ou não é assim? É uma luta, e é uma luta para orar também. Então o inimigo ele está batalhando aí, para que você não leia a Bíblia, para que você não ore como deveria orar, e para que você não louve a Deus como deveria louvar. Porque dessa forma, o inimigo está tirando a adoração de Deus e está tentando puxar para o lado dele. De uma maneira sutil, de uma maneira perspicaz. Entendeu? É isso que está acontecendo hoje. Porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo. E aí tem vários detalhes e várias esferas da vida onde o inimigo tem entrado. Por isso, inclusive, é que a Bíblia, quando menciona sobre a besta do Apocalipse, a Bíblia menciona de uma maneira bem contundente ao mostrar esse grande conflito. Por quê? Veja só, a besta do Apocalipse é um instrumento de Satanás. A besta do Apocalipse é como se fosse testa de ferro. Ou seja, a besta do Apocalipse é um poder político-religioso que fala, entre aspas, em nome de Deus, sem autorização de Deus. E a besta do Apocalipse senta num trono como se fosse Deus. Mas na verdade, por trás disso está o inimigo. O inimigo é que está buscando essa adoração para si. Só que o inimigo não aparece como ele é. Então ele coloca um poder na frente, uma pessoa na frente, uma música diferente. Ele vai colocando algumas ideias para que as pessoas sejam envolvidas com elas e, sem perceber, estejam dando ao inimigo o louvor, a honra, a glória e a adoração. Entendeu? Quando você lê Apocalipse 13, você percebe que a palavra-chave de Apocalipse 13 é adoração. Ou seja, a besta, ela se assenta no trono, no templo, como se fosse o próprio Deus. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Entendeu? Então, o inimigo ele vai colocando esses elementos para que por trás desses elementos ele possa receber a honra, a glória e a adoração. E Deus espera de você e de mim que nos mantenhamos firmes nos princípios da Bíblia. Que nós não caiamos, que nós não venhamos a compactuar ou pactuar com tais ideias. Ok? Eu quero lhe mostrar aqui agora na Bíblia alguns textos curiosos. Esse que eu mencionei de Tessalonicenses é um deles. Eu preciso abrir a Bíblia aqui com você e ler. Vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Olha só.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, para você ter uma ideia, aliás, esse texto está se referindo à besta do Apocalipse. Agora, para você ter uma ideia, o inimigo ele vai profanando as coisas de Deus. Então, Deus tem a sua igreja e o inimigo também tem a sua igreja. Entendeu? Deus tem o seu trono, o inimigo também tem o seu trono. Jesus veio a esse mundo, Deus enviou Jesus, certo? O diabo enviou a besta. Jesus foi ferido na cruz e morreu. A besta foi golpeada de morte. Ok? Jesus ressuscitou. A ferida mortal da besta seria curada. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. E a Bíblia diz, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então você percebe aí uma contrafação, uma tentativa do inimigo de querer ser semelhante ao Altíssimo. Mas não esqueça, em todas essas tentativas, o inimigo perdeu todas. Ele foi derrotado em todas. Quando Jesus veio aqui à terra, o inimigo teve um problema sério. O próprio inimigo ficou confuso aí. Porque quando Jesus veio à terra, nasceu de Maria, o inimigo agora fica na seguinte situação. Bom, eu mato ou não mato? Eu luto para que Jesus morra ou luto para que ele não morra? Então veja, essa foi uma situação. Quando Jesus era uma criança, você lembra, está escrito em Mateus e também em Lucas, que o inimigo, ele usou Herodes para mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Qual era a intenção do inimigo? Era matar Jesus. Então, você percebe que há um período em que o inimigo gostaria de matar Jesus. Mas quando você avança um pouco mais no ministério de Cristo, você vê que o inimigo já não quer que Jesus morra. Por isso que ele usa Pedro. Quando Pedro diz a Jesus, Senhor, se tu sabes que vais a Jerusalém e que vais morrer, então não vá, fique aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. Lembra desse episódio? É exatamente isso que a Bíblia nos apresenta. Então, o inimigo, ele ficou ali numa situação assim, Jesus deve morrer ou não? Então, houve um tempo em que o inimigo gostaria que Jesus morresse, mas houve um tempo em que o inimigo não queria mais que Jesus morresse. Mas, finalmente, Jesus morreu. E quando Jesus morreu, aí sim a derrota de Satanás foi definitiva. Porque, então aí está, o inimigo sabia que se Jesus morresse, ele seria derrotado e nós seríamos salvos. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus derrota Satanás. E ao derrotar Satanás, Jesus nos dá a vitória. Jesus nos compra com o seu sangue. Então hoje, mesmo você sendo pecador e eu também, nós não somos de Satanás. Nós somos de Jesus. Amém? Porque Jesus nos comprou com um preço altíssimo, que foi o seu sangue derramado. Então agora, eu e você somos de Jesus. Eu e você pertencemos a Deus e não pertencemos ao mal. Veja então agora como faz sentido o Apocalipse 12, verso 11, que eu fiquei de ler. Lembra? Veja só, Apocalipse 12, verso 11. O texto é claro ao dizer, pois eles o venceram. Olha só, pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse texto é muito importante, você percebeu? Porque diz que as pessoas, os heróis do passado, vamos colocar heróis, ou podemos colocar como, por exemplo, os mártires, que foram heróis em nome de Deus, mas esses mártires, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E você e eu também somos vencedores por causa do sangue do Cordeiro. Se o Cordeiro de Deus, se Jesus não tivesse morrido na cruz,
nós estaríamos perdidos juntamente com Satanás. Mas na cruz, o Cordeiro morto venceu o inimigo, derrotou o inimigo definitivamente e nos deu a vitória, nos deu a salvação, nos deu o privilégio de voltar a ter direito à vida eterna. Que coisa maravilhosa, não é? Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia continua falando do Cordeiro e do dragão, e você precisa entender agora o seguinte, que o Cordeiro de Deus, Jesus, usa uma arma para salvar o homem e para derrotar o inimigo. Sabe qual é a arma? É o amor. O amor. Jesus não força você a nada, mas Ele abre os braços e com amor Ele chama você. Ele morreu por você, mesmo sabendo que você poderá não aceitá-lo. Ele morreu por mim, por você, mesmo sabendo que muitas pessoas não vão aceitá-lo. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou na cruz. Entendeu? Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a arma de Deus, a arma do Cordeiro, é o quê? É o amor. Agora, qual é a arma do adversário? A arma do adversário é invadir a nossa liberdade, é invadir o ser humano. A arma do inimigo é a violência, é a invasão, entendeu? E não o mesmo que Jesus, não o mesmo que o Cordeiro. Jesus, por exemplo, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Entendeu? Liberdade, respeito, amor. Ele nos chama com amor. O inimigo não. O inimigo invade, não pede licença, não pede autorização. Ele invade. Entende? Então, as coisas são bem diferentes. Agora, Jesus morreu na cruz e agora está de braços abertos, convidando você para segui-lo. É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. E finalmente, quando terminar toda a história do grande conflito, quando terminar toda a história do mal, então Jesus apresenta aqui na Bíblia que finalmente estará no novo céu e na nova terra, estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono do Cordeiro para sempre. E o inimigo que tentou estabelecer o seu trono, o inimigo que tentou ser adorado, o inimigo que tentou a deturpação da palavra de Deus, o inimigo será destruído, queimado, eliminado para sempre. E todo o mal será destruído, queimado e eliminado para sempre. É assim que termina o grande conflito. E o povo de Deus desfrutará da eternidade. Estará com o Cordeiro, estará com o Pai para sempre, no novo céu e na nova terra. Depois do intervalo, nós vamos voltar para analisar um texto impressionante de Apocalipse 7, outro de Apocalipse 14. E aí nós vamos fazer o encerramento desse grande conflito entre o Cordeiro e o dragão. Até já. Olá, já estamos de volta com a Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema, o Cordeiro e o Dragão. Esse realmente é um assunto muito importante que apresenta para nós o grande conflito, mas que também mostra a salvação em Cristo Jesus. E agora nós vamos terminar esse tema e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Um abraço para você da Rádio Novo Tempo. E para você que acompanha o nosso programa agora pela primeira vez ou que está já acostumado a acompanhar, muito obrigado por sua presença e por sua participação. Bem, as armas que Jesus usa, como eu estava dizendo no bloco anterior, a arma de Jesus é o amor, ok? A arma do inimigo é o ódio, é a controvérsia, é a invasão, como nós também já mencionamos. Só que tem uma coisa interessante, como o dragão perdeu todas as batalhas, ele agora luta para tentar afastar as pessoas de Jesus, do Cordeiro. Porque quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai estar abençoado e, claro, com a certeza da salvação.
Então, o inimigo, ele luta com essas armas da violência justamente para afastar a pessoa de Deus, afastar do Cordeiro. E eu vou lhe mostrar aqui uma coisa, um texto da Bíblia, que é muito sério e muito importante. Mateus capítulo 4, depois eu vou para Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Mas vamos agora para Mateus capítulo 4. Mateus 4, do verso 1 até o verso 11, apresenta a tentação de Cristo. E se você observar bem aqui, o que o inimigo fez para tentar a Jesus é algo que a gente às vezes não para pensar. Por exemplo, olha a primeira tentação, Mateus 4, versículo 3. Ele fala assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Que tentação estranha, você não acha? Bom, você sabe que o que é tentação para um, não é para outro, correto? Por exemplo, se você colocar na minha frente bebidas alcoólicas, isso para mim não é tentação. Pode encher o balde aí de bebida alcoólica, eu não vou sentir tentado em nada, porque eu não gosto disso. Talvez para mim a tentação seja outra coisa, e para você outra. Agora veja só a tentação que o inimigo colocou para Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Qual era a tentação ali? A tentação ali era fazer Jesus usar o seu poder divino para proteção própria. E Jesus, quando veio à terra, ele veio como homem e não como Deus. Ou seja, Jesus não usou o seu poder divino em benefício próprio. Jesus, para vencer, teve que orar, teve que ler, teve que manter a sua vida de comunhão, teve que fazer o seu jejum, teve que fazer sua vigília. Jesus veio para ser o nosso exemplo, entendeu? Então, o diabo queria que Jesus usasse o poder divino em benefício próprio, para então o inimigo acusá-lo. Agora veja só como foi que Jesus respondeu. E a resposta de Jesus é a arma que nós devemos usar. Olha a resposta de Jesus no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uau, espetacular! Como foi que Jesus refutou a Satanás? Com a Bíblia, com esse livro. Jesus disse: está escrito. Entendeu? E aí Jesus está dando uma dica para nós. Sabe como é que você vence o mal? Com a Bíblia. Sabe como é que você vence o inimigo? Com a palavra de Deus. Então você precisa ler mais a Bíblia, orar mais, porque assim você vence, como Jesus venceu o inimigo. Só que tem uma coisa muito interessante nessa história. Na segunda tentação, o inimigo usou a Bíblia também. Então você vê, às vezes a gente acha que o inimigo está usando artimanhas tal, e a gente esquece que o inimigo pode usar a própria Bíblia. Ou seja, na segunda tentação, no versículo 5, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí vem o verso 7, mas antes do verso 7, paramos um pouquinho aqui. Você percebeu aqui que o inimigo usou a Bíblia para tentar Jesus? Sim, ele usou a Bíblia. Ele falou: está escrito, lança-te daqui para baixo, que Deus vai mandar os anjos para te proteger. Bom, o que o inimigo falou realmente está na Bíblia. Só que o inimigo fez uma coisa que muitos fazem hoje. O que o inimigo fez? Ele tirou o texto fora do contexto. Você viu a armadilha do inimigo? A atitude desonesta e suja? Pois é, esse é o problema que tem hoje na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas usam o texto bíblico fora do contexto. Essa é uma das artimanhas do inimigo, para que a pessoa creia da maneira errada. Então Jesus refuta o inimigo usando a Bíblia outra vez. Só que Jesus usa o texto dentro do contexto. Olha o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uau! Você percebeu? Então, qual é o nosso desafio hoje? Nosso desafio hoje é dedicar mais tempo para ler a Bíblia,
mais tempo em oração, mais tempo em louvor a Deus, mais tempo em adoração a Deus. Porque aí está o segredo da vitória. Aí está o segredo da salvação. Como eu falei no bloco anterior, repito agora. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, enquanto viveu aqui na terra, no seu ministério, ele foi nos dando várias dicas e orientações de como a gente pode vencer também. E aqui está a orientação perfeita para a gente vencer o inimigo. Agora, quando a pessoa não estuda a Bíblia, quando a pessoa não lê a Bíblia, quando a pessoa não tem comunhão com Deus, ela é levada por qualquer vento de doutrina. Você entendeu? A pessoa é levada por qualquer ideia. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E o nosso foco tem que estar em Jesus, o Cordeiro de Deus, através da sua palavra. Aí tem que estar o nosso foco. É claro que as pessoas que não estudam a Bíblia corretamente, elas acabam se desviando. E acabam crendo e pregando e ensinando o que Deus nunca ensinou. Então nós precisamos observar essa orientação. Agora veja uma coisa. Eu havia prometido que nós iríamos ler Apocalipse 7, está lembrado? Olha só, Apocalipse 7 fala dos 4 anjos segurando os ventos, fala dos 144 mil, ok? Mas quando você vai para o versículo 9, olha o versículo 9, diz assim: depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar ou enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha o verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja, pertence à salvação. E a Bíblia continua apresentando a história do Cordeiro, e no capítulo 14, que eu vou ler daqui a pouco, você percebe o seguinte: essas pessoas salvas, essa grande multidão que entra com palmas nas mãos e que exalta o Cordeiro e que diz assim: glória ao Cordeiro, louvado seja o Cordeiro, aleluia ao Cordeiro, digno é o Cordeiro. Você percebe que o Apocalipse, em vários capítulos, vai exaltando o Cordeiro, exaltando o Cordeiro, exaltando o Cordeiro, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, derrotou o inimigo, e essa vitória do Cordeiro é a nossa vitória. Que espetacular isso, não é espetacular? E a Bíblia continua, existe uma pergunta que é feita aqui em Apocalipse 7, Apocalipse 14, existe uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: quem são estes? Quem são estes? E de onde vêm? De onde vieram? E aí vem a resposta: estes são aqueles que vêm da grande tribulação, aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Que espetacular isso. Então, os filhos de Deus vão passar por grandes tribulações. Os filhos de Deus vão passar por lutas. Entendeu? Agora nós temos que permanecer firme na fé. Agora eu queria esclarecer um ponto interessante que eu mencionei no segundo bloco. Por que eu quero esclarecer isso? Para que não cause nenhum tipo de confusão na sua cabeça. Eu falei para você tomar cuidado, porque no processo de adoração, nós temos 3 elementos básicos, está lembrado disso? Que é leitura da Bíblia, oração e louvor. E eu disse que tem músicas que a letra é bíblica e o ritmo é do inferno. Antes que alguém polemize isso, deixa eu explicar uma coisa muito séria sobre esse assunto. Veja, existem músicas secular que são pornográficas, concorda comigo? Músicas pornográficas, com letras e ritmos pornográficos. Estou me referindo a isso, ok? Nós poderíamos falar sobre a tal da lambada, o tal do ritmo do funk e outros ritmos nessa linha. Então o que algumas pessoas estão fazendo? Algumas pessoas estão pegando esses ritmos, que são ritmos sensuais e pornográficos, e estão colocando letra da Bíblia. Então é isso que eu chamo de ritmo do inferno. Deu para você me entender? Por quê? Porque a pessoa pega esses ritmos de ritmos sensuais, pornográficos, e coloca a letra. Agora, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós, como cristãos, temos que ter o foco na palavra de Deus e em Jesus. Quando tiramos o foco, nós caímos nesses extremos. E esses extremos são perigosos. Esses extremos são errados.
Quando a Bíblia Sagrada apresenta Jesus no deserto da tentação, o inimigo ele vem com uma tentação bem específica para Jesus. E o objetivo do inimigo é tirar o seu foco do Cordeiro. Esse é o objetivo. E tudo que ele puder fazer para tirar o seu foco, ele vai tirar, ou ele vai fazer. Mas nós precisamos manter o foco no Cordeiro, manter o olhar em Jesus. Como? Através da Bíblia. De maneira simples, humilde e confiante. Porque a nossa salvação, a nossa vitória está em Jesus. Somente Ele pode nos salvar. E foi Ele quem disse, através do profeta Isaías, olhai para mim e sereis salvos. Uau! Olhai para mim e sereis salvos. Deus seja louvado. Deixa eu te dizer uma coisa. Em todo o tempo, começando lá no céu, passando por toda a história, até o dia de hoje, Jesus derrotou Satanás. O Cordeiro venceu o dragão. E daqui para frente, o que você acha que vai acontecer? A mesma coisa. O inimigo se levanta e Deus o derrota. O inimigo se levanta e o Cordeiro o derrota. Agora, eu quero terminar o programa de hoje te convidando a uma reflexão interessante. A reflexão interessante que eu quero apresentar a você, vou fazê-lo agora naquela nossa conversa mais íntima. Ou seja, quando a gente senta na minha sala. Eu convido você para sentar aqui comigo. Eu convido você para essa conversa quando a gente fala assim, chega mais perto, não é? Então chega mais perto. Eu quero te apresentar um detalhe importante para finalizar esse tema. Na Bíblia, você encontra algumas palavras, alguns termos que se referem a Jesus em um certo contexto e num outro contexto se refere a Satanás. Por exemplo, quem é o leão na Bíblia? Leão. Bom, você já sabe, se você vai para Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá, correto? Mas se você vai para 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia fala assim, cuidado, porque o diabo anda em derredor, rugindo ou bramando como leão. Então você viu? Num lugar, o leão é Jesus, no outro é Satanás. Se eu perguntar a você, quem é a serpente na Bíblia? Você vai falar, é Satanás. Mas se você observar que no deserto Moisés levantou uma serpente, como sendo um símbolo de Cristo, você ficaria assustado. Mas é exatamente isso. Se eu perguntar a você, quem é a estrela da manhã na Bíblia? Você vai falar, a estrela da manhã é Jesus. Mas se você ler Isaías 14, a Bíblia fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, assim como o inimigo ele tenta imitar Jesus e confundir as coisas, uma das artimanhas do inimigo é justamente fazer a pessoa não ser fiel. A pessoa ter duas personalidades. Ou seja, o inimigo quer que a pessoa tente servir a dois senhores. O inimigo quer que a pessoa pareça cristão, mas que não seja cristão. Se você pega essa ideia e joga lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 11. Como que é a segunda besta? A segunda besta tem aparência de cordeiro, mas fala como o quê? Como dragão. Não é assim? Veja, a segunda besta parece cordeiro, mas é o dragão. Aí está a maior armadilha do inimigo. Fazer com que as pessoas aparentemente sejam cordeiros, mas na essência sejam dragões. Ou seja, a hipocrisia, entendeu? Parece uma coisa e a outra. Essa é a grande jogada do inimigo. Ou seja, ele quer misturar o certo com o errado, o santo com o profano, a verdade com a mentira. Meu amigo, nós temos que ser verdadeiros, verdadeiros em Jesus. Aqui ó, verdadeiros em Jesus. Então, eu lhe faço um apelo, um convite, para você, a partir de hoje, ser uma pessoa de maior comunhão. A única maneira de você vencer o dragão na sua vida é com o Cordeiro. E o Cordeiro você encontra aqui, lendo a Bíblia todos os dias, estudando a Bíblia, orando a Deus, clamando o poder de Deus. Se você andar com Deus, você vai ser mais do que vencedor.
Entendeu? Está disposto? Está disposta? Gostaria de ser fiel a Deus e não ter aparência de uma coisa e ser outra? Porque esse é o grande problema. Mas com Deus, com a graça de Deus, com a bênção do Cordeiro de Deus, nós seremos mais que vencedores. Se você está disposto ou disposta a andar nos passos de Jesus, se você está disposto ou disposta a viver a partir de hoje uma vida de maior comunhão, de maior leitura da Bíblia, de maior relacionamento com Deus, eu vou orar por você. E Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Amém? Ok, então vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já morreu em nosso lugar, já ressuscitou, já garantiu a nossa salvação. O inimigo já foi derrotado. Senhor, que hoje essa pessoa que está orando comigo receba a bênção do Senhor, para que essa pessoa também seja vitoriosa, para que essa pessoa também leia mais a Bíblia, ore mais ao Senhor, adore mais ao Senhor e seja então uma pessoa que tenha a certeza, a segurança da salvação em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.